A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, professores de jovens. Lição de número 6. Que lição maravilhosa. Estamos trabalhando na cova dos leões, né? A temática do livro de Daniel. Hoje vamos tratar do capítulo 3. Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Daniel 3:17 é o texto principal. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Né? Coragem, coragem. Muito bem. Sabemos que aqueles 3 jovens, né, estavam em um império, vivendo distante da sua terra, e eles temeram a Deus, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Ele enfrenta uma dificuldade agora que vai confrontar a sua fé, né? Eles ameaçados de morte, onde o rei vai construir uma estátua, né? Ele manda fazer isto para o endeusamento dele, para a sua glória e para ser venerado, reverenciado lá no Campo Dura, né? Uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. Aquele monumento ali chamava a atenção de todo o império, onde houve uma convocação, um chamamento. Foram todos convocados para uma adoração pagã, uma ordem de forma imperativa, né? Todos tinham que ir, prostrar, adorar a imagem. A estátua era um objeto arquitetônico, era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos. E eles agora se encontram confrontados com essa cultura pagã, com essa visão para distorcer, né, a sua fé. E aí, além de construir, havia uma punição para o descumprimento, seria morto dentro de uma fornalha. A ausência de Daniel, ele não é mencionado neste episódio, onde estava e o que fazia na ocasião, não foi nos revelado. Sabemos que Daniel não está presente nesse contexto. Porém, os 3 moços tiveram coragem, tiveram ousadia e Deus na vida. A gente só vence o mundo com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos norteando, nos levando para o enfrentamento dos dias difíceis e trabalhosos. Coragem. Houve esse decreto e aí alguém viu, né, a denúncia e o perfil dos acusadores. Uns homens judeus. Veja a denúncia formulada como foi. Que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serve, nem a estátua de ouro que levantasse adoraram. Daniel 3:12. Em primeiro lugar, as características dessas pessoas que foram denunciar o rei. Eles eram invejosos. Invejosos porque eles não conquistaram o que esses 3 jovens conquistaram em tão pouco tempo. Em segundo lugar, ele era bajuladores. Ele estava apelando para o ego do rei. Quando ele abre, né, a aspas e fala assim, não fizeram o caso do Senhor. Ou seja, ele apela para o ego do rei. Eles eram ingratos, porquanto se esqueceram de que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel e desse jovem que agora denunciava. Perceba que são características das pessoas que foram denunciar, falar, né? Mas, mesmo assim, a bravura do jovem, o rei foi tomado por uma fúria e ele disse, e quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão?
mostrando profunda convicção e força de caráter que se manifesta em crente sincero que não se acovarda. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Os três rejeitam até mesmo e se defende. Ele não precisa se justificar diante da injustiça. É Deus quem justifica. E afirma: se fore lançado na fornalha, Deus o livrará. E mesmo se Deus não livrar, isso é convicção, glória a Deus. Ele, hipótese alguma, iria cultuar a outro Deus, sem for o Deus de Israel, o seu Deus. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que o jovem fosse amarrado e jogado dentro dela. Perceba que a fúria do rei foi tão grande que a fornalha já estava preparada, porém ele disse: não, aquece mais. Agora amarra os 3 jovens, amarra e jogue na fornalha. Imagina o espetáculo. Imagina aqueles que foram entregar os jovens e todos aqueles que estavam adorando a estátua. Por um momento eu acredito, eu entendo que as pessoas tiraram a visão da estátua e foram agora olhar para a fornalha dizendo assim: pronto, vamos ter aqui a prova viva de quem desobedece ao rei. Mas o próprio rei percebeu que ele não estava só. Havia um 4º homem com eles, com aparência divina. Eles estão vivos e caminhavam livremente pelo fogo. Glória a Deus. O fogo queimou as cordas, mas eles estão ilesos. O Senhor permite que passemos por vales, por provações, mas sempre está conosco. Glória a Deus. Como diz o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Como na narrativa bíblica do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, verso 20. Com resultado de fidelidade e bom testemunho dos jovens, o rei agora exige adoração, louvor a Deus. Quando somos fiéis a Deus, quando honramos a Deus, Ele também nos honra. A idolatria e fornalha no tempo presente é um grave pecado. A idolatria que viola o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Hoje nós temos diversos tipos de idolatria. Nós temos a idolatria que vamos aqui classificar de forma resumida: a autolatria, pessoas que são egoístas, que ele tem seu ego, ele idolatra a si mesmo. O culto à personalidade, a valorização de pessoas, de figuras públicas, artistas, etc. O amor ao dinheiro são um tipo de idolatria. Quando coloca o dinheiro como algo principal na sua vida, idolatria a homens, a pessoas. Na cultura ocidental, cristãos estão sendo empurrados para a fornalha ardente. E essa fornalha, no contexto, ela não queima um corpo, mas tenta destruir a fé, a espiritualidade, as convicções daqueles que servem a Deus. Existe uma avalanche dessa cultura contaminada, esse mundo relativista, que quer nos empurrar para a frente das estátuas por aí levantadas, que nos induzem a idolatrar, a venerar, a querer ocupar o espaço de Deus por pessoas, por coisas, por posições, por diversos tipos de coisas. Mas é preciso ter coragem, jovem. É preciso ter coragem para servir a Deus. Ter convicção, certeza, convicção própria. Convicção sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda. É aquele que é o provedor da nossa vida. Em meio a essa avalanche de idolatria desse mundo presente, nós sempre vamos estar dizendo assim: Deus é o Deus que salva, que liberta, que transforma, que prepara o homem
e leva para o céu. Em meio a esse contexto de pecado, uma cultura que distorce a palavra de Deus, com um relativismo moral, ético, com a falsa religiosidade, com um mundo encoberto de pecado, de crenças populares, idolatrias, diversos tipos de coisa que desagrada a Deus. A igreja toma posição, a igreja fiel a Deus, e a sua fidelidade é demonstrada na hora em que se aumenta o toque da buzina, se aumenta o som, a exposição ao espetáculo, a igreja continua na figura dos 3 jovens dizendo: a gente não se dobra, a gente continua de pé, porque o nosso compromisso é com Deus, é com a sua palavra. Nós somos fiéis a Deus e a sua palavra. Mas a maioria está indo. Mas o secularismo tem cegado o entendimento de muita gente. Esse relativismo moral que tem feito que as pessoas não enxerguem mais pecado como pecado. Entende? Esse secularismo que estamos vivenciando, que traz idolatria, que as pessoas ficam levadas e pressionadas. E seu ego se levanta de uma forma que se acham e pensam e acredita para si mesmo a sua glória e recebe louvor. Mas a igreja continua indo em contramão do mundo. Nós vamos continuar de pé. Pode aquecer a fornalha, pode aumentar o som. Ah, mas é a maioria, vocês são minoria, sim, mas a gente continua com as nossas convicções, tendo certeza que Deus nos dará graça. E se Ele nos livrar da fornalha, glória a Deus. E se Ele permitir, glória a Deus também. O fogo da fornalha só queimar as cordas. Sabe que isso a gente pode compreender? Que as coisas do mundo, elas se perecem no mundo mesmo. Mas para quem é fiel a Deus, sempre vai nascer o sol da justiça. Sempre teremos livramento da parte de Deus. Meu caro jovem, caro professor de jovem, vamos continuar firme obedecendo a palavra de Deus. A gente não se dobra. A gente vai continuar de pé, porque cremos que o Deus do céu, o Deus que livrou os 3 moços da fornalha, o Deus que acompanhou, que de uma forma milagrosa entrou na fornalha. E o rei disse: nós colocamos 3. Porém, eu vejo 4. E esse 4º homem, ele tem a semelhança dos deuses. Glória ao nome de Jesus. O rei testifica disso. O rei toma consciência disso e ele declara, ele determina, ele exige que todos agora vão adorar ao Deus do céu. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de ser lançado em um fogo ardente, em um forno ardente. Por não adorar a estátua do rei, hoje a igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. E a pressão é grande para a igreja ceder à idolatria, mas a igreja de Cristo continua de pé. Nós não vamos se dobrar, porque nós temos um alvo. Nós queremos agradar a Deus. Que Deus abençoe a você, a sua vida. Em nome de Jesus, inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas.
em nome de Jesus. Deus abençoe! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.